Oi, tudo bem? Meu nome é Michele Jacobi. Eu sou professora do curso de nutrição da UFRN, no Rio Grande do Norte, em Natal. E o meu grande campo de estudo é a segurança alimentar e nutricional. Dentro dessa área, nos últimos anos, eu venho me dedicando a analisar o consumo de alimentos biodiversos em pesquisas nutricionais, pesquisas de avaliação de consumo alimentar. E o que são alimentos biodiversos? Você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, nas plantas alimentícias não convencionais, ou as PANC. Esse é um exemplo de alimentos biodiversos. Ou as diversas variedades que existem de feijões, de milhos, ou ainda as carnes de animais silvestres, ou as carnes de caça, que algumas pessoas consomem. Essa pesquisa foi realizada por mim, pela Maria Fernanda Medeiros, que é uma estudante de nutrição da FRN, e pelo doutor Ulisses Paulino Albuquerque. Você já deve ter ouvido falar das dietas sustentáveis. Dietas sustentáveis são dietas baseadas primordialmente em plantas locais. Então, no nosso estudo, a gente quis identificar plantas alimentícias disponíveis no bioma da Caatinga que seriam estratégicas para promover a segurança alimentar e nutricional. E o que nós consideramos como plantas estratégicas? Plantas com boas quantidades de energia e proteína e plantas com capacidade de adaptação à seca. Como já existem muitos estudos sobre plantas na Caatinga, nós resolvemos fazer uma revisão sistemática e reunir esse material fazendo essas perguntas de investigação. Ao final da nossa pesquisa, nós chegamos a um conjunto de 65 plantas. Dentre essas plantas, as top 5, as plantas mais estratégicas na nossa análise foram o jucá, o jatobá, a mucunã, o coco-cotolé e a quixaba. Nós percebemos que, dentre esse grande conjunto de plantas, existe um grupo delas específico, que são as leguminosas, que são especialmente importantes na nossa análise de plantas estratégicas. Leguminosas são aquelas plantas que dão invagem. Você deve conhecer muitas delas e consumir muitas delas no seu dia a dia, como, por exemplo, o feijão, a lentilha, ervilha, grão de bico e outras plantas. Por que nós consideramos as leguminosas estratégicas? São 5 razões. Primeiro, a gente já comentou com você, que é a questão do conteúdo nutricional. Essas plantas oferecem uma boa quantidade de proteína vegetal. Segundo, a sua capacidade de adaptação à seca, sobretudo as leguminosas arbóreas, que são as leguminosas com porte de árvore. Terceiro, as leguminosas naturalmente ajudam a fertilizar o solo, fixando nitrogênio. Quarto, essas plantas elas podem ser armazenadas por muito tempo sem perder a sua capacidade, o seu valor, o seu potencial nutricional. E quinto, essas plantas são muito versáteis em termos culinários. Com leguminosas nós podemos fazer desde bolinhos, como por exemplo o acarajé, cozidos, como feijão e feijoadas, e também podemos até fazer sobremesas, como é o caso da paçoquinha, que é um doce feito com amendoim. Então, com essa pesquisa, nós concluímos que as plantas alimentícias disponíveis na Caatinga, elas oferecem qualidade e diversidade para enfrentar os desafios atuais da segurança alimentar e nutricional da região. E não apenas da região, desafios globais que se relacionam com a produção de alimentos, como, por exemplo, as mudanças climáticas. Nós também percebemos algumas outras coisas com esse estudo. Uma delas é que muitos autores não disponibilizavam nos artigos que nós revisamos os dados de uso culinário dessas plantas. O que seriam esses dados? As formas como as pessoas processam os alimentos antes de consumir. Elas usam fogo, cozinham, elas fermentam, elas moem os alimentos. Por que esse dado é importante? Porque a forma como a gente processa o alimento antes de consumir pode alterar o valor nutricional final do alimento que nós vamos, ao final, ingerir. Por exemplo, uma das plantas da nossa análise, a mucunã, ela é considerada tóxica. Mas as pessoas relataram consumir essa planta. Um dos estudos que trouxe o dado de uso culinário ajudou a gente a entender por que aquelas pessoas consomem essa planta e continuam vivas. Elas usam um tipo de processamento que nós chamamos de diálise exaustiva, e que as pessoas na comunidade local que consumiam essa planta chamam-se de lavar em várias águas. Como essas pessoas faziam? Elas pegavam uma mucunã, transformavam numa farinha e lavavam essa farinha várias vezes.
Essa lavagem exaustiva da farinha fazia com que a planta perdesse seu potencial tóxico. Então, isso nos dá uma lição de que, além de coletar dados melhores sobre essas plantas alimentícias, nós precisamos também desenvolver pesquisas multidisciplinares para olhar para essas plantas de uma forma mais integrada, mais holística. Para esse tipo de pesquisa, por exemplo, é importante ter olhar de nutricionistas, etnobiólogos e etnobiólogas, antropólogos e antropólogas. Os resultados da nossa pesquisa são importantes não apenas para aquelas pessoas que vivem em regiões semiáridas, como é o caso da caatinga, mas para pessoas em todo o mundo que queiram adotar uma dieta que cause menos impacto ao meio ambiente por consumir menos proteínas de origem animal.